Boa tarde, alunos, tudo bem? E aí, turminha, vamos fazer a correção da atividade passada. O conteúdo é o Brasil da era JK e o ideal de uma nação moderna. Então, o objetivo específico dessa correção das atividades que vocês realizaram era para vocês analisarem a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek. Vamos aí para a lista de exercícios. Então, eram 2 exercícios naquela lista. E agora vocês vão perceber que tem outros que são de apoio, que eu coloquei já justamente para reforçar a aprendizagem de vocês. Então, a primeira questão, ela é da UESP, que diz assim: sob a presidência de Juscelino Kubitschek, 1955 a 1961, a nação brasileira assistiu à criação de Brasília, considerada pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade, e vivenciou momentos de euforia resultantes, em boa parte, da política desenvolvimentista de incremento à indústria nacional e ao aumento do poder aquisitivo da classe média. B. Importante papel político para a aproximação dos países da América Latina com os Estados Unidos em vista da estratégica posição do Brasil no Atlântico Sul. Alternativa C. Época de forte repressão política ao operariado e descaso para com a interiorização do desenvolvimento econômico. D. Um período predominantemente liberal, em termos econômicos, o que pode ser exemplificado pelo início da construção da Companhia Siderúrgica Nacional. E. Uma forte recessão econômica, em que a indústria nacional não deu sinal de crescimento e o poder aquisitivo da classe média caiu. Então, vocês responderam. Qual foi a sua resposta? Visto que vocês têm que justificar. Lembrando que marcou aí a alternativa que você considera correta, embaixo, justifique a sua resposta, ok? De acordo com os nossos estudos. Então, a resposta correta é letra A, porque o desenvolvimentismo era uma das características do governo JK e proporcionou o crescimento da produção industrial de bens de consumo individual, como eletrodomésticos e automóveis. Os principais beneficiados com essa medida foram as camadas urbanas de rendimento médio e os capitalistas industriais, que viram suas indústrias crescerem. Então, Juscelino Kubitschek, só lembrando, ele incentivou a produção industrial devido a ele queria urbanizar e queria industrializar e modernizar a economia do país. Então, ele investiu aí na indústria de bens de consumo, principalmente automobilísticos e também eletrodomésticos. Mas nem todo mundo, ou a maioria das pessoas, não tinha condições de estar comprando esses bens de consumo. Então, quem que foi beneficiado aí foi a camada urbana, que tinha um pouco, vamos dizer assim, era da classe média, né, que tinha aí dinheiro. E os capitalistas industriais, que para eles foi muito favorável, porque suas indústrias foram desenvolvendo, eles foram avançando no mercado consumidor e vendendo muitos produtos e se enriquecendo muito com esse desenvolvimentismo. Característica aí da era JK. 2. Questão da Unesp. Leia o trecho da música abaixo. E essa música aí é de Juca Chaves. Bossa Nova é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto
entanto, basta ser tão simplesmente simpático, risonho e original. Depois de desfrutar da maravilha de ser o presidente do Brasil, voar da velha CAP para Brasília, ver a alvorada e voar de volta ao Rio. Voar, voar e voar. Histórias de Presidentes, 2008. A canção Presidente Bossa Nova, escrita no final dos anos de 1950, brinca com a figura do presidente Juscelino Kubitschek. Ela pode ser interpretada como a representação de um Brasil moderno, manifestado na construção da nova capital e na busca de novos valores e formas de expressão cultural. B. Celebração dos novos meios de transporte, pois Kubitschek foi o primeiro presidente do Brasil a utilizar aviões nos seus deslocamentos internos. Rejeição à transferência da capital para o Planalto Central, pois o Rio de Janeiro continuava a ser o centro financeiro do país. Então, qual foi a sua resposta? Qual foi a letra que você marcou, a alternativa correta? Certo? Errado? Justificou sua resposta? Então, vamos lá. Ainda tinha as alternativas D e E. Crítica violenta ao populismo que caracterizou a política brasileira durante todo o período republicano? E. Recusa da atuação política de Kubitschek que permitia participação popular direta nas principais decisões governamentais? Então, agora nós tivemos aí a alternativa A, B, C, D e E. E vamos ver se você conseguiu acertar a questão. Vamos ver se você estava antenada aí nas explicações, nas leituras, nas pesquisas. Então, para ampliar os seus estudos, pesquisem sobre o assunto que nós estivermos estudando, tá? Em fontes, seja eletrônicas, seja em livros, mas que vocês avancem ainda mais os seus estudos. Resposta correta, letra A. O moderno que é expresso na canção diz respeito tanto à novidade da criação artística do período, com a bossa nova, quanto às alterações que Juscelino Kubitschek se propunha a realizar, além da possibilidade de encurtar as distâncias através da utilização de novos meios de transporte. Então, a bossa nova, ela foi aí um estilo musical surgido aí, né, nessa época, e Juscelino Kubitschek, ele propunha em realizar essas obras, e aí por meio desses transportes, avião, ele estava encurtando essas distâncias. 3. Questão 3. Leia o discurso de Juscelino Kubitschek, denominado Mensagem de Anápolis, sobre a criação da Companhia Urbanizadora da nova capital. Então, essa questão aí não foi colocada no GPA, no plano de estudo, mas eu coloquei para vocês para ampliar nossos conhecimentos. Então, a ideia da transferência da capital se constituiu num dos problemas mais importantes de nossa evolução histórica, remontando a própria Inconfidência Mineira. As constituições de 1891, 1934, 1946 acolheram expressamente as aspirações gerais nesse sentido, estabelecendo de forma taxativa que a transferência se faria para o Planalto Central do país, sendo que a Constituição em vigor ainda foi mais explícita do que as anteriores, formulando inclusive normas para a localização da futura capital e estabelecendo o processo para a aprovação do local e início da delimitação da área correspondente a ser incorporada ao domínio da União. Então, esse texto é de Roberto Paulo Amaral, e aí a gente vê
falando da previsão que já tinha aí desde a Constituição de 1891 de se fazer uma nova capital para o nosso país. Na mensagem, vamos prestar atenção agora ao enunciado do item. Na mensagem de JK, é claro o histórico interesse do Estado brasileiro em transferir a capital que então se localizava no Rio de Janeiro. Entre os argumentos favoráveis à transferência da capital, encontrava-se a integração nacional, estimulando a ocupação do sertão brasileiro. B. A saída do Rio de Janeiro devido à corrupção latente da cidade. Vamos pensar. C. A necessidade de deixar a capital longe das ondas modernizantes que chegavam rapidamente às regiões litorâneas. D. A necessidade de ocupação do interior do Brasil, já que não houve movimento populacional algum para essa região durante a história do país. Então, vamos pensar aí quais desses itens aí está correto. Vamos pensar. Então, a resposta da questão 3 é a letra A, porque com a construção da nova capital no interior do país, no sertão goiano, JK pretendia iniciar um projeto histórico de integração das diversas regiões do país, que, apesar de deslocamentos populacionais ao longo da história, não se consubstanciou em um movimento de ocupação efetiva. Então, a preocupação de Juscelino Kubitschek era de iniciar esse projeto de integração das diversas regiões do país. E aqui o Planalto Central foi escolhido para a construção da nova capital, Brasília, porque tanto o norte, o centro-oeste, eram regiões pouco populosas. Então, essa ocupação era interessante. E também, vamos dizer assim, para vamos dizer assim, aumentar a industrialização do país, expandindo para regiões que eram ou pouca ou quase que inexistente aí as indústrias nessas regiões. Então, precisava desse processo aí para o interior do país, para o sertão goiano. 4. Observe a imagem abaixo. Então, aí a gente está vendo uma família muito feliz, árvore de Natal, todo mundo contente. Daí a mamãe, o papai, a filha, a criança e a menina recebendo presente do pai. E a mãe aí recebendo presente, toda feliz, com uma Coca-Cola na mão. E vem aí essa propaganda. Isso faz um bem à família, o Natal e Coca-Cola, símbolos universais de cordialidade. Então, a propaganda da Coca-Cola. Uma das características do governo de Juscelino Kubitschek foi o estímulo à produção industrial e ao aumento de consumo por parte das camadas urbanas de rendimento médio. Tal político obteve sucesso junto à população e economicamente não teve como consequência. O que não foi consequência para Juscelino Kubitschek? Então, o que está dizendo? Vamos saber interpretar aí o enunciado desse item. Então, está falando que uma das características do governo de Juscelino foi o estímulo à produção industrial. E para que houvesse essa produção comercial, tinha que ter mercado consumidor. Para isso, ele precisava de incentivar a população a ter esse consumo. Por parte, mas nem toda a população teria dinheiro, não teria condições financeiras para consumir esses produtos industriais.
Então, as camadas urbanas de rendimento médio, né, a classe média, ela poderia sim, né, estar participando aí desse consumo. Tal política obteve sucesso junto à população e economicamente não teve como consequência. Qual não foi a consequência para ele? A consolidação do setor de bens de consumo. Será que não teve a consolidação do setor de bens de consumo? Então, se a gente for analisar a proposição com o item, o enunciado do item, será que bate? Será que tem uma controvérsia? B, será que teve o aumento da inflação? C, o aumento da dívida pública? D, a intensificação da industrialização? Será que pode ser? Ou a E, o aumento da qualidade de vida da classe operária? E aí, na sua opinião, qual é a alternativa correta? Parararã. Vamos ver? Resposta, letra E. O incentivo ao consumo de bens individuais, como eletrodomésticos e automóveis, beneficiou principalmente as classes de rendimento mais alto ou médio. Quer dizer que as pessoas que não tinham condições financeiras boas, pessoas da classe baixa, jamais ia ter condições de comprar um carro, uma geladeira que era cara, uma televisão, uma máquina de lavar. Então, eram itens, eram bens de consumo que era para a classe média e classe alta. E olha lá a classe média. Então, não era qualquer pessoa que conseguiria comprar esses bens, né? O crescimento da inflação aumentava o custo de vida, principalmente para a classe operária. Nós vimos aí que a inflação foi muito alta, estava muito alta. Então, quando a inflação está alta, o poder de compra é pequeno, porque os preços dos alimentos, de tudo, disparam. E aí é onde que não consegue realmente comprar uns bens de consumo assim que podemos considerar que é supérfluo, né? Porque aquilo que é necessário é a alimentação. Então, o crescimento da inflação aumentava o custo de vida, principalmente para a classe operária, cujo consumo se direcionava a produtos mais básicos, como alimentação, vestuário e habitação. Então, quando o dinheiro está curto, claro que as pessoas elas vão priorizar a alimentação, depois, né, habitação, vestuário, então é na ordem da necessidade. 5. Marcado como um período de desenvolvimento industrial e de construção de Brasília, é incorreto afirmar que o governo de Juscelino Kubitschek ainda teve que enfrentar outros levantes, 1956 e 1959, de pouca expressão que demonstrava interesse dos militares em reassumir o governo. Será que ele não enfrentou isso aí? É incorreto falar? B. Conseguiu o crescimento do parque industrial brasileiro em cerca de 80%. O aumento das usinas hidrelétricas, as furnas e da indústria de aço, além da instalação da indústria de automóveis e da criação de novas rodovias, Belém-Brasília. C. Teve a UDN, União Democrática Nacional, né, um partido político aí que era bem antigo, né? Era na época antigentulista e etc. Como aliada principalmente na oposição a uma tentativa de golpe militar ocorrida depois que o então presidente Café Filho afastou-se do cargo por motivo de saúde. D. Manteve o desenvolvimentismo não homogêneo em todas as regiões do país. A miséria e o atraso econômico de diversas regiões impulsionaram grandes fluxos migratórios para a região sudeste do Brasil. Então, aí, quais dessas questões que não é verdadeira? Letra C. A UDN não apoiou o JK. Pelo contrário, foi ela uma das articuladoras da tentativa de golpe ocorrida em fins de 1955, ok?
Então, essas aí são as atividades colocadas para vocês, para corrigir aquelas que era para vocês tirarem, responderem, marcar, justificar, fotografar e postar no GPA, certo? Então, eu creio que vocês fizeram, estão todos, né? Eu imagino que tá ok. E qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Alunos online, não esqueçam de ver o vídeo, comentar e também colocar seu nome lá no dia da aula para eu saber da sua frequência, certo? Então, muito obrigada.